direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate especial, em que nós vamos tratar a respeito do centenário do Rotary Clube de São Paulo. Como você bem sabe, o Rotary Internacional começou em Chicago em 1905, portanto 2005 foi o centenário do Rotary Mundial, Internacional. Mas em São Paulo ele foi instituído, se eu não me engano, em 1923. 23 foi Rio de Janeiro, 1920 no Brasil, 24 em São Paulo, portanto agora vivemos o centenário do famoso São Paulão, o Rotary Clube de São Paulo, o clube que é a célula máter de todos os Rotary Clubes fora do Rio de Janeiro, né? Célula máter de todos os Rotary paulistas que nós temos no estado de São Paulo, em outros estados também, mas bom, para explicar um pouquinho a respeito deste tema, nós temos hoje conosco o nome de um rotariano que é jornalista, que é um dos homens que mais conhece a história do Rotary mundial e do Rotary brasileiro, em específico o Rotary paulista e paulistano. É ele, o jornalista Sérgio de Castro, que tenho a honra de poder entrevistar nesta entrevista histórica. Boa tarde, saudações a todos. Fernando Mauro, muito obrigado por estar aqui novamente. Nós tivemos poucas oportunidades, mas com grande qualidade, dentro de uma oportunidade que é necessário divulgar o Rotary. Então, muito grato, você disse muito bem na sua apresentação aí, que eu fico muito grato. O Rotary Clube no Brasil completou 100 anos no Rio de Janeiro. O ano passado seria bom que desde logo nós confirmássemos isso, e foi um evento extraordinário com a presença do presidente mundial. E agora em São Paulo, o que é considerado e sempre foi o Rotary Clube de São Paulo, fundado no dia 13 de fevereiro de 1924, com a elite, cujos primeiros 20 associados eram a elite dos empresários, médicos, das profissões liberais na cidade de São Paulo. Esse clube foi considerado há muito tempo, Fernando Mauro, você que militou lá no Rotaract, no Interact, no Rotary Clube de São Paulo, e foi aluno preeminente, ou proeminente, como você queira, do Colégio Rio Branco, né? Esse clube é considerado sempre um dos 10 maiores clubes do mundo, e sempre considerado o maior clube da América Latina. Um clube que tem projetos maravilhosos, não só o Colégio Rio Branco, que é um projeto permanente do Rotary Clube de São Paulo, graças a uma pleia de um grupo de rotarianos notáveis que iniciaram esse projeto em 1946, dentre eles o José Hermílio de Moraes Pai, o Eurico Branco Ribeiro, o grandioso médico brasileiro, um ambidestro, que era o proprietário do Sanatório São Lucas, depois que foi doado esse hospital para a Beneficência Portuguesa. Aliás, o Colégio Rio Branco foi uma doação feita pelo José Hermílio de Moraes Pai para salvar os seus filhos que estudavam lá naquela época. A Maria Helena, o Hermilinho, o grande Antônio Hermílio de Moraes, que era rotariano também, mas dedicando-se muito mais à Real e Benemérita Sociedade de Beneficência Portuguesa, né? O Hospital da Beneficência Portuguesa, onde ele foi lá extraordinário durante toda a sua vida. Dava expediente lá. Dava expediente diário. Eu tenho até, com o tempo, se voltar ao assunto do Antônio Hermílio, como ele começou a editar os Anais Paulistas de Medicina, porque ele também era literário, gostava muito de escrever. Um engenheiro que usava só régua de engenheiro, sabe, para fazer os seus cálculos, não usava nada, nenhuma calculadora, nada. O grande Antônio Hermílio, né? Para calcular uma hidroelétrica ele fazia na regra de engenheiro, né? Dizem isso lá os auxiliares dele, e ele comprovou isso. Então esse clube tem o ESPRO, né, que é o ensino profissionalizante, que é
diretamente dirigido aos jovens, que é para conseguir o primeiro emprego. Esse ESPRO que não só está em São Paulo, mas espalhado no Brasil inteiro hoje, né? Milhares de jovens são beneficiados nesse primeiro emprego. E tem, indiscutivelmente, o Lar Escola Rotary. O Lar Escola Rotary foi a primeira entidade especializada em cursos profissionalizantes para jovens que estudavam em escola pública, lá em Cotia, no quilômetro 24, Raposo Tavares, com os 2 irmãos que eram proprietários daquela área, né, que é hoje onde é a Granja Viana, do quilômetro 24, eles doaram 100 mil metros quadrados. Hoje, outro dia, fizemos uma reunião lá. Quanto custaria hoje 100 mil metros quadrados na Granja Viana? Mas é tanto zero à direita que ficou incalculável, sabe? E eles fizeram essa doação, ele e o irmão dele, o Genuíno Viana. Eles eram latifundiários que eram, criadores lá, pecuaristas, né? Tinham lá um gado holandês, né? E um capim holandês também, onde produziam lá um leite maravilhoso, tipo A. E também ele trabalhava com fertilizantes, né? Do salitre do Chile. Então, com esses empresários que tinham uma responsabilidade muito grande, sobre a sua responsabilidade, milhares de funcionários, milhares de trabalhadores ainda tinham tempo para se dedicar à filantropia. Não filantropia, porque o Rotary não é uma filantropia. O Rotary é uma entidade se dedicada a fazer. É fazer com que você, através da união, através dos seus amigos, através dos seus projetos, consigam que esses projetos sejam realizados através da própria comunidade. Porque nós já tivemos três presidentes mundiais, né? É pouco pelos 100 anos que nós temos de Rotary, 101 agora, né? Mas se nós formos também considerar a Índia, que também tem muitos rotarianos, a França, a Itália, o Brasil... Está perdoado, tá bom. Está perdoado, porque nós estamos dentre aqueles que não são a maioria, porque a maioria, claro, Estados são Unidos. Os americanos e, em segundo lugar, os canadenses. Só para explicar para o telespectador, o Rotary é uma organização internacional cuja sede mundial fica em Evanston, Illinois, ao lado de Chicago. É isso? E como você tem mais de metade dos rotarianos do mundo nos Estados Unidos, quase isso. Tinha 40% dos associados são americanos, ainda são, então, norte-americanos. Quase metade dos americanos são associados. Então o que os americanos fizeram? Falaram, se a gente ficar só a gente de presidente aqui também não é legal. Então, assim, 2 americanos e um estrangeiro. É isso? Ainda é assim hoje? Essa proporcionalidade permanece. Não é pio menos, pequena, né? Diferença. Mas eu só queria dizer que nós tivemos já 3 presidentes, né? Um paulista, Armando de Arruda Pereira, que foi prefeito de São Paulo, né? Presidente da Fiesp. Presidente da Fiesp, do SESI, enfim. Nome de avenida. Nome de avenida. Jabaquara. Ele era um dos sócios, ele e o Simons, da Cerâmica São Caetano, né? Então ele foi o presidente. A avenida, só para a gente registrar para o telespectador que nos acompanha, no Brasil e aí em São Paulo, que conhece a cidade, no bairro da Jabaquara, tem uma avenida que leva para a praia, para imigrantes, para Anchieta, que é a Avenida Armando de Arruda Pereira. De Arruda Pereira, cuja sede internacional no Brasil, da Seixonoye, fica nessa avenida. Isso. Né? Porque Fernando Mauro também é cultura. Pronto. Mas afinal você estudou no Rio Branco. No Rio Branco. Dicas de passagem, pode ser que daqui até o final dessa entrevista eu esqueça. Desde logo dizer que o Fernando Mauro foi também nós estamos falando nos presidentes, em uma ocasião, no ano rotário, quando o clube São Paulo completou 75 anos, você editava uma revista. É verdade. Contract Reports. E você foi entrevistar o então presidente daquela época, James Lacey, lá na sede mundial, lá no Honor Rotary Center. Não. Essa entrevista eu fiz com o James Lacey no Rio de Janeiro. Ah, bom. No Brasil Otário. Não, no Brasil Otário não. No hotel que ele estava hospedado, que eu vou lembrar o nome já, na Barra da Tijuca.
Daqui a pouco eu lembro e te falo. É Hilton, acho que era o Hilton da Barra da Tijuca. Interessante. Tinha para mim guardado que se tinha feito isso lá na sede mundial. Não, foi mas você belo café da manhã. Mas você esteve lá. Isso foi lá. em outra oportunidade. Estive até tirando uma foto do pai do Roberto Petis Fernandes, que era editor da Brasil Rotário. O Roberto. Mandei para ele ficou super feliz na oportunidade e tal. Mas vamos fazer o seguinte, você estava falando e você teve a oportunidade de me trazer essas imagens. Eu estou muito feliz por isso. Vamos mostrar, Neto. Olha lá, nessa época foram 75 anos do Rotary Clube de São Paulo. Na capa aparece da esquerda para a direita o Pimentel, Eduardo de Barros Pimentel, que era o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo. O Pimentel. Depois, o Zé Hermílio de Moraes Filho. E na sequência estava ali o Ivo, que foi presidente, na época, o presidente do Rotary Clube de São Paulo. E também era presidente. Ivo Nascimento foi presidente da APM, Associação de Pais e Mestres do Brasil. Ele foi preeminente lá. E ali você fez ainda uma manchete. Você está na capa. Sérgio de Castro. A meu respeito. O homem da mídia Rotária. O homem da mídia Rotária. Essa foi a entrevista com o presidente do Rotary Internacional norte-americano, James Lacey, que na época, né, tinha uma rede de concessionárias. Você veja que o seu rosto é o mesmo, hein? É só o corpo que mudou, né? Que eu era magrinho, pelo amor de Deus. Vamos rodar a página. Essa é o livro que está sendo distribuído, foi a abertura, o lançamento no dia 23 de fevereiro, lá na Sala São Paulo. Nós tivemos a grande honra de ser convidado para escrever esse livro, né? Dos 100 anos do Rotary Clube de São Paulo, que que retrata, mostra todos os projetos desse clube centenário, as suas realizações, a fotografia de todos os 100 presidentes, a foto de todos os governadores que esse clube produziu para o mundo rotário, que é 22 governadores, e os momentos... Eu lembro que tinha uma época que todo presidente do São Paulo era praticamente automático virar governador em algum momento. Exato. Ele já se prepara. E tem também a linha do tempo do Rotary. Mostra mais, Neto. Tem a linha do tempo. Aqui é uma foto do Mário Antonino. Esse é o Mário Antonino, diretor de Rotary Internacional. É que ele lançou esse livro agora. O Antonino é uma coisa sui generis. Eu acho que na literatura mundial e rotária... É pernambucano, né? Ele é do Rotary Club de Recife, Casa Amarela. Ele é o atual decano dos diretores brasileiros. Esse diretor que o Mário César vai ser agora em 25... o Mário César vai ser presidente. Esse será o mais novo, né? Será o calouro. O Mário César vai ser diretor de Rotary Internacional, já vai ser presidente. Desculpa. Já foi diretor. Já foi diretor agora. É presidente. Terminou agora. E agora ele será presidente de Rotary Internacional. Claro, o Mário Antonino não foi presidente. Tinha credenciais para isso, mas não aconteceu, né? E ele, então, agora fez 4 livros. O Engenheiro, o Pecuarista, o Sertanista, do sertão de Pernambuco, do Nordeste, e o Rotariano. Porque tem uma associação brasileira de letras, uma associação rotária de letras. Existe o colégio, né? O colégio de governadores brasileiros. Não, mas não tem a Associação Brasileira de Letras Rotárias? Sim, a BRO. Associação Brasileira... Associação Brasileira Rotária de Letras. Essa tem a nacional, da qual ele faz parte. Mas agora também existe, quem disseminou isso no Brasil foi um rotariano baiano chamado Geraldo Leite. E ele só existia há mais de 10 anos a ABRO Nacional. Só. Agora tem as estaduais. Em 5 anos ele intensificou de tal maneira que tem a ABRO agora em todos os estados brasileiros e em toda a América Latina. Ainda a semana passada ele organizou uma ABRO em Buenos Aires, na Argentina. E automaticamente o governador passa a ser o acadêmico da ABRO, porque há 3 anos, só 3 anos, quase 3 anos, pós-pandemia, foi inaugurada, tivemos a primeira sessão, a primeira reunião dos primeiros 40 acadêmicos da ABRO Cidade de São Paulo, da qual o primeiro presidente foi o Samir Khoury. Ele ficou 2 anos, segundo o estatuto, e agora eleito no começo do ano, durante 2 anos, o Narid Chicane. E ele é o atual presidente, então, da ABRO Cidade de São Paulo, cujo único acadêmico não rotariano, até então, eu que fui chamado.
Foi uma grande honra, mas até causou espécie. Lembra dessa... Essa expressão é antiga, né? Causou estranheza aos próprios integrantes, porque mas o Sérgio é o decano, o jornalista mais antigo, mas ele não foi governador, claro, eu nunca fui e nunca serei, né? Nunca pretendi isso, porque eu sempre fui funcionário do Rotary. Como tal, eu procurei sempre agir assim. Aí é mais uma página da revista que fazia alusão à capa, Sérgio Castro, rotariano da comunicação. Mostra algumas imagens aí suas aí em ação. Naquela fotografia em cima, quem está falando, um microfone à mão, é o grande Murilo Antunes Alves. Lembra do Murilo? Murilo, Rotary Clube de São Paulo Sudeste. Sul. Do Sul. Se reunia às terças-feiras no Colégio Rio Branco. E eu fazia um programa, não sei se você sabe disso, de debates sobre as principais notícias do dia, inspirado nele. Eu chamei o Murilo e falei, Murilo, você não quer fazer um programa de debate? Igual você fazia na Record, que era o Record Notícias? Ele falou, Fernando, eu estou com tanta atividade, eu estou na vice-presidência da Record, assim, assado. Por que não faz você? Eu falei, nunca pensei nisso. Ele falou, mas você vai ficar bem, por ser um cara articulado, você vai fazer. Eu falei, olha, eu nunca pensei, mas eu faço se você me conceder uma entrevista ao vivo, lá na emissora, falando sobre isso, você falar, você pode fazer, eu fico mais tranquilo. E ele me deu um sininho, que era o sininho que ele usava nos debates que ele fazia na Record. Ele falou, faça você o programa de debates, vai ser um sucesso. E foi durante muitos anos. Eu vira e mexe e volto a fazer. Vamos lá, quem são? São históricos. Ali está Murilo. A de cima está o Murilo e o Adalberto Bueno Neto, que é o pioneiro da mídia rotária brasileira. Olha aí. Né? Foi um dos que construiu... Da revista Vida Rotária. Vida Rotária. Ele foi um dos patrocinadores. Depois temos lá o Paulo Viliato. Sabe dessa fotografia? Na Terrazza Martini. Olha aí. O Terrazza Martini era uma sala de happy hour e grandes reuniões de petit comité, que era aqui no Conjunto Nacional, anexo ao Jardim de Inverno Fasano naquela época, não é? Olha aí. E o Murilo era o Relações Públicas da Martini Rossi. Olha. Martini Rossi, que era proprietária daquele lugar. Paulo Viliato, para a gente registrar, foi presidente mundial do Rotary em 90, 91. Estava apresentando um projeto lá. E o Maximiliano Ferber. E aquele cidadão lá que está de marrom e com a mão na cintura lá, sou eu mesmo lá com o bigode preto que eu tinha, era um pouco mais alto. Ó, né? Olha aí, ó. Eu era um pouco mais alto, bigode e cabelo preto. E embaixo, quem que está com você 71, ali? Ó? 72. Você consegue ver ali? E embaixo é o Skander Tayor no meio e o Mário Amato à direita. Quando eu fui outorgado, você sabe que existe o título, você tem o título Paul Harris. Sim. E quem me deu, eu fui o primeiro funcionário da casa, o primeiro funcionário brasileiro a receber o título Paul Harris, porque era só dado era só fornecido, outorgado para personalidades importantes. Eu, claro, não era, né? Mas como eu estava lá como o servidor do Rotary, o funcionário mais antigo, o decano, que realmente é verdade, desde 1953, eu fui, então o Mário Amato foi lá, isso foi numa reunião no Juventus, no Clube Atlético Juventus. Mário Amato posteriormente veio a ser o presidente da Fiesp. Fiesp, já tinha sido, né? Já tinha sido? Durante porque o Mário Amato foi ultimamente, ele também ele tem uma qualidade específica. Ele foi durante 5 quinquênios, durante 25 anos, o associado number one, quer dizer, o mais antigo associado durante 5 anos, durante 5 quinquênios, 25 anos, do Rotary Clube de São Paulo. Olha ele aí. Poderia ter sido também um governador, diretor, mas ele optou em falar em nome do Rotary, exercer a filosofia rotária em todos os cargos públicos e de instituições e de clubes e associações que ele presidiu, né? O Mário Amato sempre dizia isso em seus discursos, quando ele tomava posse de um grande cargo, que ele estou aqui e sempre citava o Rotary, que eu vou procurar aqui, com a ajuda de Deus, e também seguir os postulados e a filosofia rotária da qual eu aprendi ao longo do tempo, e agradecendo a oportunidade de servir em nome do Rotary. Ele sempre fez isso em suas manifestações. Que legal. Então lá o grande Mário Amato, e ainda tem uma outra foto, eu acho que mereceria talvez uma lembrança.
No Conjunto Nacional. Foi um dia que depois eu tive uma reunião aí no Conjunto Nacional, não, na Fiesp. Na Fiesp. Ali na entrada da Fiesp. Paulista 1313. Aí o editorial que... Aliás, essa revista era bilíngue, né? Português e inglês, em determinado momento passou a ser português e inglês. O presidente do Conselho Editorial era o Paulo Viriato Corrêa da Costa. A fotografia abaixo é com esse governador Keller, com o presidente Keller mundial, com o Antônio José da Costa. Lembra do Antônio José da Costa, Lembro. do Rotary Clube de São Paulo Alto da Moca? Lembro. Que foi também um governador foi. Muito importante aqui. Revista Vida Rotária, foi a revista da qual você foi editor-chefe por muitos anos. E a Vida Rotária lá com o Papa João Paulo II, quando o Durval Rosa Borges, que foi presidente do cinquentenário... Quer dizer, esteve com o Papa. Esteve com o Papa levando um livro que ele portanto, escreveu, em 73. Que era o Voo da Paz. O Voo da 74, Paz. Ele está entregando um livro chamado Voo da Paz. Em 74. E 70, não foi um ano depois, porque 75, a audiência foi um pouco depois, né? Pouco depois, uns 6 meses depois. Mas em 74, 75. Essa fotografia a Madre Teresa de Calcutá esteve visitando o Colégio Rio Branco, isso aí, essa fotografia foi, eu lembro muito bem, no Brasil? Foi feita no dia 29 de maio de 1981, durante a segunda Convenção Mundial do Rotary, realizada no Brasil. A primeira foi no Rio de Janeiro em 48, a segunda em São Paulo, e ela veio então, ela foi a principal oradora. Até hoje ela é considerada a oradora do púlpito, da tribuna rotária mais aplaudida de todos os tempos. Ela falou 20 minutos e foi aplaudida 9 minutos. E vamos mostrar mais uma foto que mais a gente tem aí. Olha aqui, que foto é essa? Essa é uma parte do... Isso é na fundação? Esses são os acadêmicos com as suas... Adabrol. Aonde é isso? Com a sua Perellini, que chama isso, né? Que é essa capa, vai. Essa toga, né? Ali está o então presidente ao centro, no edifício Rotary. Isso, quinto andar? Na sala da Fundação de Rotarianos. Está ali no centro o então presidente, o Samir Nakikuri, né? E ali outros integrantes que naquele momento deveria ser uma parte dos acadêmicos, né? O que eu ia dizer é o seguinte: então você tinha sempre a visão de que o Rotary é sempre um clube de elite, né? O cara para ser do Rotary tem que ser bem sucedido, significa que tem que ser rico, tem que ser de posses, tem que ser para senão nem passa na porta do Rotary Club. Queria que você desmistificasse isso um pouco, contasse para o telespectador qual é o público do Rotary hoje e quem quer fazer um serviço de desprendimento, apoiar o próximo, ajudar a comunidade e tudo mais, quer entrar no Rotary, como funciona isso? A sua pergunta é ótima, né? O Rotary no princípio era assim mesmo. Isso foi mudando ao longo do tempo. Tá. A cidade cresceu, aquela elite que eram os principais Rotary Clubs, que em São Paulo até 1951 só existia um Rotary Club. Você imagine. De 24 até 51, 27 anos. 27 anos depois. Só tinha aquele clube. Foi fundado o Rotary Clube de São Paulo Leste. Foi o primeiro clube adicional de São Paulo Leste. Depois o segundo em 51, em 52 foi o Sul. E assim sucessivamente, Oeste, Santa Amaro, e esses respectivamente foram fundados. Pontos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste e depois Santo Amaro, que são aqueles que integram a fundação de Rotarianos de São Paulo. Mas depois, com o tempo, esses clubes foi fundado os clubes de bairro, né? Sumaré, Pinheiros, Tatuapé, Penha, Santa Amaro, Lapa, Vila Prudente, enfim, hoje esse distrito nosso que pertence ao Rotary Clube de São Paulo tem 94 distritos, há uma previsão... 94 clubes. Ao mesmo tempo em que espalhou pela cidade, o centro diminuiu. O Rotary Clube de São Paulo, claro, cedeu o seu território, ele perdeu associado, vai. Perdeu porque os clubes têm que ter uma região. Um território. Um território. Se ele cedeu, perdeu o território, então abriu possibilidade para outros clubes. Foi isso que fez com que ele tivesse uma diferença de associados. Em 1950 ele tinha muito mais associados do que 50 anos depois, né? É meio paradoxal, mas é o que aconteceu na cidade. E também ficou mais popular. Tá. Hoje o quadro social é constituído de gerentes de banco, desde que tem uma função específica. O Rotary é um corte transversal na sociedade.
para ser associado, ele precisa ter uma atividade profissional, né? Porque senão não vai ser admitido no Rotary, né? Ele precisa tem que não haver... pode ser só herdeiro. É? O cara não pode ser simplesmente herdeiro. Digamos que hoje ele tem até sócios de uma outra classificação, que não é um profissional, e que ele pode ser um sócio benemérito. E contribui para algum projeto pecuniariamente, né? Uhum. Pecuniariamente, isso é claro, porque hoje tudo precisa condições financeiras para ser realizado, qualquer projeto, né? E o Rotary Clube de São Paulo, então, hoje ele teve a generosidade, né? Depois de 27 anos fundar o Leste, e depois isso aí muitos clubes, alguns já até por algumas condições específicas deixaram de existir, deixaram de funcionar, porque esse número de associados, às vezes os associados ficaram idosos por vários motivos, mudaram de cidade, ficaram impossibilitados por causa da questão também, vão ficando anciões, né? Ficando mais velhos. E tem mais possibilidade de ir lá, porque uma das premissas do Rotary também é a frequência, né? Lembra disso? Ele tem que estar lá semanalmente, era mais exigente. Tem que compensar no outro clube se ele não for. Tinha que fazer a recuperação. Né? Tinha que recuperar e tudo isso. Mas essas exigências hoje ficaram mais flexíveis. O Rotary Internacional... Tinha só almoço e jantar, depois passou a ter café da manhã. Isso. Aí depois a reunião que era mensal passou a ser quinzenal. Exatamente. Teve que fazer essa flexibilização, porque o mundo mudou também, né? A questão... Muito digital hoje, né? O Rotary só não acabou, digamos assim, durante a pandemia, porque ficaram meses sem se ver os companheiros. E o pessoal tinha saudade do companheirismo, falou, vamos fazer uma festa depois da pandemia para se ver. Né? E aí fez... Por que não houve uma debacle total, uma decadência, o fechamento em massa de clube? Porque pelo Zoom... Faziam as reuniões. Fizemos as reuniões virtuais. Que bom. Funcionou bem, funcionou. Acabou sendo um avanço. Foi, né? Nesse sentido, sim. Deixa eu te perguntar mais uma questão agora sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo, que naturalmente é uma organização ligada a vários Rotary Clubes, mas vamos chamar assim, fundada pelo Rotary Clube de São Paulo, encabeçado, eu diria, encabeçado. Até porque o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo sempre é ligado ao seu clube. Existe uma maneira hoje mais adequada, inclusive juridicamente, e necessário salientar isso, que ela foi fundada para que, independentemente, sem ligação com o Rotary Clube de São Paulo, associados do Rotary Clube de São Paulo fundaram a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Mas sem ligação formal, com o clube. Formal, jurídica. Claro que eram membros e com o ideal de servir do Rotary. Aquilo que nós chamamos de entidade pararotária. Pararotária. Ou seja, caminha ao lado do Rotary, não sendo da estrutura do Rotary Internacional. Mas, mas quem conhece a Fundação de Rotarianos de São Paulo sabe que ela tem uma longa folha de serviços prestados para a sociedade, a começar com a sua face mais visível, que é o Colégio Rio Branco. Mas além do Colégio Rio Branco tem universidade, tem tem o Lar Escola Rota. Eu queria que você contasse um pouco desse entorno, já que nós estamos falando do centenário do Rotary Clube de São Paulo. Realmente o primeiro projeto foi o Colégio Rio Branco. O Rio Branco foi doado pelo José Hermílio de Moraes pai, né, cujos filhos estudavam lá, e o então diretor, que chamava-se Sampaio Dória, que era um grande educador de São Paulo, proprietário do colégio, com problemas com finanças, com problemas de orçamento, que havia 3 anos naquele tempo o Ministério da Educação que controlava, junto com o Ministério da Educação, da Economia, Ministério, como chama isso? Hoje é outra nomenclatura. Fazenda. Da Fazenda controlava a questão da mensalidade, do preço, do custo. Sim. E havia 3 anos ou 4 que não autorizavam o aumento. Era um preço regulado. Era completamente controlado. Parte da ditadura já vinha antes, tudo isso.
E ele então, em 1946, em maio, ele enviou uma carta para todas as famílias, os pais, dizendo que em agosto, depois das férias, o colégio estaria encerrando as atividades. Já estavam encerrando as atividades, que, portanto, as transferências já estavam prontas para todos os pais procurar outras escolas. Aí foi organizada uma comissão associação de pais e mestres, associação de pais, os mais representativos que tinham os filhos lá, dentre eles estava o Zé Emílio de Moraes, que todos os filhos estudavam lá. Então, durante várias vezes, procurar uma solução. Inclusive, uma das soluções seria provavelmente convencer o Sampaio Dória a continuar. Mas não tiveram êxito. E aí... Ele falou, então eu vou assumir isso aqui. E com o tempo, depois de muita discussão, parte contábil, qual era o passivo disso, como é que funciona, que o problema não era também econômico, a escola estava funcionando normalmente, apenas foi uma questão de que empresário que ele era da educação não concordava mais em ganhar menos ou não ganhar, que ele já vinha em vermelho já alguns exercícios, né? E aí então o Zé Hermílio um dia viu que estava muito tempo, ele falou, e se eu assumir isso, vocês ficariam... Antes da fundação, depois que veio a fundação para fazer... Ele falou com uma certa delicadeza, eu teria dado um soco na mesa também, quanto custa isso? Tem duas versões. Sei. Você nunca perguntou para ele? Você nunca perguntou para ele? Não, para ele já era... não tive essa oportunidade. Eu tinha lá muito contato com o Antônio e com o José na Votorantim, mas com ele já estava... A cuidar. E depois ele era o pai, na realidade, do Zé Hermílio de Moraes Filho, né? Pai. É o Zé Hermílio pai. Que ele já era senador também, ele já ficava muito fora, pouco ia na fundação. Vinha na empresa... Porque quem fundou, na realidade, a fundação foi o pai. Fundação Zé Hermílio de Moraes foram pai. 3, né? Foram esses 20 aí. Sim, os 20... Mas os principais foram 5. Aliás, eu sempre digo, como jornalista... O núcleo duro do poder, vamos lá. Foram 20, mas se contava nos dedos das mãos aqueles que pegaram mesmo... Fizeram o cheque. Que pegaram a enxada, não só financeiramente, mas como trabalharam, que é o Marcos Gasparian, José Emílio de Moraes, Álvaro Machado, Eurico Branco Ribeiro e o tesoureiro, que era que lá da rua 25 de março, né? O Iris Miguel Rotundo, que era também diretor da... E o Marcos Gasparian é ascendente do Gasparian, que foi presidente do Rotary Club de São Paulo? Não, esse que eu falo é o próprio. É o próprio Marcos Gasparian? Eles eram contemporâneos. Ele foi presidente da fundação. Todos esses que eu citei, foi tanto naquelas décadas do 1940 Sim. Até 50. O Marcos Gasparian foi presidente do Rotary Club em 49, 50. E a fundação foi fundada em 46, né? 22 de novembro de 46. Foi a sua... Quem inaugurou o prédio foi um presidente da República, não foi? O prédio foi inaugurado muito tempo depois, né? Porque tem esses casos. Ajustou-se a situação, o José Hermílio assumiu o passivo e o ativo durante 2 anos. Até talvez ele, empresário que era, falou, quem sabe a Votorantim vai entrar no ramo também da educação. Não é só ferro, alumínio, madeira, chumbo, alumínio, cimento, né? Quem sabe, né? Mas ele fez as contas e falou, olha, vai muito trabalho isso aqui. Que tinha grande bar, né? Mas acho que ele viu que não... Não tinha sinergia com as outras atividades do grupo, talvez. Aí ele doou graciosamente o ativo, o passivo, e para isso criaram a Fundação de Rotariano. Mas ela não poderia ser uma fundação ainda, porque a fundação não pode ter fins lucrativos, e a escola era uma escola normal, uma empresa. Sim. Então aí entrou o Nísio Viana, que doou então aos 100 mil metros, de lá fizeram o Lar Escola Rotary, para fazer o primeiro emprego, e fazia também tinha cursos profissionalizantes para jovem, tipografia. Tipo um CIE. Então, lá em Cotia, formidável para aquela região. Também tem uma escola para crianças surdas, não tinha? Então, isso tem, isso foi depois. Foi depois. Isso foi um projeto assumido posteriormente, mas que foi a escola, não é a escola de surdos, né? É a escola para surdos. Para surdos. Que foi uma iniciativa do Rotary Club São Paulo Jardim América, do grande Walter De Masi,
que era um publicitário, né? Conheci. Ele e a sua equipe, claro, lá do clube. Eu fui do Interact Jardim América. E cuidaram disso durante muitos anos, lá em Cotia. Mas era unilateral, era um curso patrocinado pelo Rotary Jardim América. Mas agora, com o tempo, dificuldades e aumentando o número de alunos, né? Dessas crianças que necessitavam dessa especialidade, aí aí a fundação assumiu por inteiro, e é uma das atividades, uma das mais importantes realizações do Rotary Clube, da fundação hoje, é a escola para surdos. Eu queria também, nesses momentos finais, agora está me sinalizando ali a nossa produção, eu queria que você me destacasse. No começo do programa a gente começou a falar dos brasileiros que foram presidentes do Rotary Internacional. Então a gente está falando sobre o rotarismo internacional, e a gente começou a falar do primeiro o presidente, que foi o Armando de Arruda Pereira. Depois nós tivemos quem? Nós tivemos um grande diplomata, era do Rotary Clube de Niterói, chamado Ernesto Embaçaí de Mello. Tá bem. Ele é do Rotary, não era lá do Rio de Janeiro, mas ele pertenceu ao Rotary Clube de Niterói. Niterói. Foi presidente em 75, 76. Né? Depois tivemos o Paulo Viriato, que eu considero o rotariano mais importante do Brasil de todos os tempos. Né? Paulo Viriato Corrêa da Costa. 1990. Rotário que nós 90, 91, é isso? 90, 91. Ele era do Rotary Clube de Santos. Né? O espírito de Paulo Eres está lá em Santos e com Paulo Viriato. Paulo Eres é o fundador, não falamos dele, né, que era um advogado, em 1905, né, com mais 4 amigos. Que fundou o Rotary em Chicago. Em Chicago. Diga-se de passagem, precisaria ter depois aqui uma entrevista que a gente mostrasse, uma matéria, a foto do Paul Harris do lado do Mário César Martins de Camargo. Não lembra um ao outro? Os dois bem carequinhas, com óculos. E eu acho que eu lá no Museu Armando de Arruda Pereira, que eu sou curador do museu, deve ter lá, né? Deve ter. Não falamos do museu, né? Por favor. Temos o Museu Armando de Arruda Pereira, que funciona lá no 5º andar, que é todo o repositório do Armando. O Armando foi prefeito, ele fez a Revolução, né? 32. Tem lá todos os objetos bélicos, então existentes, capacete, espingarda, bala, armamento, tudo isso que se usa. Matraca. Tudo aquilo que tinha no momento. Ele foi um dos pioneiros, um dos que atuaram na Revolução Constitucionalista de 32. E o Armando também foi prefeito de São Paulo durante 2 anos, foi considerado um ótimo prefeito. Aliás, lá no museu tem lá uma pedra, um granito, que ele foi um dos que durante o tempo que esteve como prefeito, que mais fez calçamento em São Paulo, proporcionalmente, sabe? As áreas que não eram, as ruas que não eram pavimentadas, tem lá a pedra que usava, o material que foi aplicado para fazer esse asfaltamento e calçamento, foi muito importante. E além da sua cultura, né? E representou o poliglota que ele era. Ele nasceu na Praça da Sé. Na Praça da Sé, os Armando de Arruda Pereira, os avós moravam na Praça da Sé, número 25. Nasceu na Praça da Sé o Armando de Arruda Pereira, naquele tempo, né, no centro de São Paulo. E ali tivemos o Paulo foi foi um pouco injustiçado durante, porque esses projetos que todos os presidentes fazem, eles ficam lá, para serem trabalhados ou servir como exemplo para o mundo inteiro durante todo o tempo. Mas o do Paulo parece que ficou um pouco no ostracismo, eu diria até engavetado. Agora, com o problema que nós estamos vivendo agora, do clima, de chuva... Está mais em evidência. Que ele dizia, preserve o planeta Terra. E esse planeta agora é a sexta área de enfoque, assim chamado, né, mais importante do Rotary, que é preservar o planeta Terra. Então agora ele está vivendo aí agora com toda a força e com toda a necessidade que tem, revivendo, né? Em virtude da situação climática e tudo isso. Então agora está sendo reativado esse projeto. Tanto é que há pouco tempo nós fizemos uma grande concentração do Preserve o Planeta Terra
numa praça minúscula, fazendo um evento cujo orador foi a Cíntia, a filha do Paulo Viriato, o autor do projeto, e o José Alfredo Pretoni. Numa praça pequena, bonita, parece um presépio, na esquina da Avenida do Doutor Arnaldo com a Rua Oscar Freire, ao lado do metrô, Sumaré. E ali você conhece pouco, as colinas do Sumaré você conhece pouco, né? E ali na Praça Jurema, tem uma Praça Jurema lá agora, onde foi feito esse... Jurema em homenagem à sua esposa, né? A Jurema foi a mulher da sua vida, né? O vereador Paulo Frange foi o autor. Um dia, sabendo do que ela fez na igreja, no santuário, e na música, tudo isso, fez um projeto, foi aprovado por unanimidade e foi então inaugurada a praça no dia 12 de maio, dia 13 de maio, Dia das Mães, de 2012, 4 anos depois que ela faleceu, no dia 28 de dezembro, e nós estivemos juntos durante 52 anos. Até hoje, onde é possível, eu falo da Jurema Patela de Castro. Minha saudosa esposa. A mãe dos meus filhos, e que propiciou ter os meus netos, tudo isso. Né? Agora, o Rotary Clube de São Paulo, eu agora queria dizer também que devo muito ao Rotary. Profissionalmente, filosoficamente, o Rotary me fez uma pessoa melhor. Além da Jurema, me fez uma pessoa, porque eu era um cidadão muito comum aqui de São Paulo, né? Com aquela ansiedade de São Paulo para ir trabalhar muito cedo, essa batalha que é. São Paulo, eu senti em plenitude essa nossa cidade que eu amo, né? Na cidade Rua da Consolação, lá no número 1938, entre a Rua Maceió e Coronel José Eusébio, onde tinha o melhor sanduíche na casa Macena que existia na esquina, onde é o Sujinho hoje, sabe? Ali tinha o melhor sanduíche de pernil do mundo, disseram que era lá, né? Agora é no Estadão. Não era no Estadão, existia lá. Não, o Estadão. Na época. Bom, o Estadão é o concurso, né? O Estadão. Você ia falar, o Estadão é internacional, gente que vem do exterior para comer aquele sanduíche, né? O Estadão é o concurso, mas depois o Estadão era lá. Chama-se Morisca. Então, eu senti... O Rotary deu essa oportunidade, vamos chamar assim, e essa ânsia de trabalhar, de conquistar a vida, inclusive no Rotary já, né? Trabalhar na mídia, com publicidade, convencer os rotarianos a assumirem certos textos mais veementes, mais importantes do que só a filosofia rotária. E Sérgio, eu queria que você, nesses momentos finais do nosso Com o Brasil Debate especial, falando sobre rotarismo, falando sobre terceiro setor, falando sobre serviços voluntários, né? Eu queria que você encerrasse essa nossa entrevista aqui falando e convidando aquele jovem executivo, empresário que quer participar de uma instituição dessas, para poder dedicar um pouco do seu tempo para o terceiro setor. Só fazer uma observação, Sérgio, que a gente está falando aqui sobre o rotarismo, você falou várias iniciativas importantíssimas, das quais o Rotary foi protagonista, que hoje, estavam me contando esses dias agora, quando o sujeito vai fazer uma aplicação para um emprego, uma multinacional, a primeira coisa, tem um funil, né, de perguntas. Eu falo assim, o senhor faz serviço voluntário? Sim. Aí faz, aí vai para a fase final. O senhor faz serviço voluntário? Não. Pega o nome do sujeito e bota numa caixinha. Por quê? Porque as empresas perceberam que homens e mulheres precisam fazer fazer muito mais do que olhar para o seu próprio umbigo, do que olhar para a sua própria vida, a sua condição, etc, etc, sem se importar com o mundo que está ao nosso redor. Eu acho que as pessoas que querem colaborar com a sociedade, prestar um serviço e tudo mais, tem vários caminhos. Tem a ACD, tem entidades beneficentes, tem creches, tem asilo, tem um monte de atividades que podem ser feitas e todas elas absolutamente meritórias. O terceiro setor, e quando a pessoa participa do voluntariado,
ela enriquece, porque ela aprende, nas palavras do próprio Rotary, a dar de si sem pensar em si. Mais se beneficia quem melhor serve. Mais se beneficia quem melhor. São frases que precisam sair do planejamento e ir para o fazejamento. E o fazejamento disso acontece na Associação de Famílias Rotarianas, ASFAR, acontece no Lar Escola Rotary, acontece na Escola para Surdos, acontece em vários universos em que o Rotary se faz presente, como, por exemplo, o intercâmbio de jovens internacional, o IGE, o intercâmbio de grupo de estudos, uma série de... Os projetos, eu não sei como é que fala hoje, mas na minha época que eram de cooperação internacionais entre países. Isso estamos falando no nível local, né? E depois você tem o projeto Polio Plus de combate ao poliomielite no planeta Terra. Você tem projetos de apoio ao meio ambiente, enfim. Queria que você convidasse este jovem que está nos acompanhando, este homem mais maduro que nos acompanha, que quer parar de olhar seu próprio umbigo e precisa de uma instituição que lhe dê a oportunidade de fazer o bem para o próximo, entrar num clube de serviço. Você possa agora usar a Com Brasil para falar com ele e fazer esse convite. O Rotary se considera como... confunde-se um pouco achando que ele é uma ONG. Até pode ser, mas se nós considerarmos o Rotary uma ONG, é a maior ONG do mundo, de todos os tempos, né? Porque hoje existem milhares de ONG no mundo inteiro, no Brasil também. E como você disse, todo aquele aspirante a um emprego, a uma colocação, em que nível for, ele colocando lá, ele é obrigatório realmente, que você disse, que ele está engajado num propósito social, que ele está procurando contribuir, não só, como você disse, com o seu próprio umbigo, ser vitorioso naquele emprego que ele procura e que vai procurar render o máximo possível, mas ele tem que contribuir, sim, socialmente. Porque ninguém é feliz sozinho. Então é muito importante que isso que você salientou seja um fato inexorável hoje. E se colocar ainda que no currículo dele ele conhece o Rotary, fez alguma atividade feita pelo Rotary Club e der o nome dessa entidade, qual é o endereço, o que ele faz, o que se propõe a realizar em benefício da comunidade, isso é uma complementação necessária para o currículo de qualquer profissional que venha a se propor a conseguir um emprego. Mas o que é muito importante também é nós sabermos que esse exemplo do Rotary, ele não é assim só teórico, né? Isso é importante e todas aquelas empresas importantes que estão contratando profissionais de nível, consequentemente, necessariamente vão querer saber se esse candidato tem as aptidões em servir a comunidade. Isso é importantíssimo. E estamos aí, então, aliás, uma das empresas mais importantes mundial, em questão de conseguir profissionais de alto nível, é presidida pelo um dos diretores mais responsáveis no Brasil, o nosso presidente da fundação, Narid Chicane. Mas, além disso, agora, completando o nosso tempo, queria fazer um convite para você. Em nome do presidente Irineu de Mula, presidente 2324, ainda hoje conversei com ele sobre isso no escritório do Rotary Club de São Paulo, lá na sede, na Avenida Higienópolis, aquele prédio que foi fundado pelo Zé Hermílio Moraes, no dia 20 de outubro de 1960, pelo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era o presidente da República, que veio inaugurar aquele prédio lá. Eu estava lá. Então, que você, e também com o futuro presidente, 24, 25, que vai tomar posse dia 1º de julho, o Lívio Giosa, que é o presidente também da Associação Paulista Vivo, né? Para você, numa das próximas reuniões do clube, ainda os últimos 4 meses, nós temos ainda
abril, maio e junho, nos últimos 3 meses, né? Que Ele é 2, que agora estão praticamente em maio e junho. O exercício rotário termina no dia 30 de junho. 30 de junho. A posse será, acho que no dia, a posse do novo conselho, dia 27 ou 28 de junho. Portanto, que você esteja presente lá numa reunião ainda, nesse atual conselho diretor, para termos o agradecimento, não só do espaço que nos concede hoje, o Rotary Clube de São Paulo, centenário, né? Mas também para agradecer a sua participação como jovem, porque é difícil o jovem, como você teve a oportunidade, em plena juventude, né? No momento da ansiedade do namoro, da paixão, da balada, do divertimento, de viagem, abrir mão disso de uma certa porta e se dedicar como você se dedicou ao Rotary. Isso foi um desprendimento, talento e também a vontade de servir. Você tem plenamente isso. Haja visto agora a sua atual função, que é comunicar bem para a sociedade seja bem informada, dentro dos princípios legais, dos princípios filosóficos, dos princípios doutrinários e, por que não, até religiosos, né? Que Deus o conserve assim. Amém. E espero estarei lá nesse dia, esperando que eles fixem essa data aí proximamente, porque afinal de contas o Rotary também tinha reunião semanal, né? Obrigatória, com frequência obrigatória. Com essa mudança, com a pandemia, tudo isso mudou muito. Então o máximo que se faz agora são 2 reuniões presenciais. Uma na primeira quinzena, na segunda quinzena, e as outras 2 são reuniões virtuais, né? E esperamos que um dia a ansiedade de todo o rotariano, uma grande parte acha que deve votar sempre e ser 100%, toda semana. E outros, não, foi melhor agora, que é 2 vezes por mês, a gente pode também se dedicar para a atividade do clube, mas com uma certa flexibilidade, de uma maneira mais prática, mais moderna, mais atual, e aquilo que o mundo hoje impõe, né? Porque o Rotary é uma entidade muito antiga, tradicional, e que tem que se adaptar também seguramente nos seus estatutos, nos seus novos projetos, aí, novos tempos, nos seus documentos oficiais, tem que se adaptar ao mundo, né? ao século XXI, e não ao século XIX, porque o Pauleras pensou no Rotary no século XIX, e só foi fundado no século XX, mas no comecinho do século XX. Então é bastante antiga, e é uma entidade que precisa ser atualizada, não nos seus fundamentos mais basilares, mas a forma como ele deve ser, como deve funcionar, né? Tá bom, será uma alegria. Quero visitar sim o clube, visitar o Irineu, visitar o Livre Josa, você, o seu grupo todo. É uma alegria poder voltar àquela casa onde eu permaneci durante tantos e tantos anos, fazendo a revista que você muito bem me deu a oportunidade de relembrar aqui, dedicada ao Clube de Jovens do Rotary, que começou como um jornalzinho do Interact, virou uma revista no Rotaract, português e inglês, 1000 exemplares, 5.000, 10.000, quer dizer, foi crescendo, foi avançando, e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa dentro do Rotary. Você teve um extraordinário padrinho, né? Tive. Eu sei que ele tinha uma especial estima por você, especialíssima estima, que era o Paulo Viriato Correia da Costa, né? Foi um cara maravilhoso. Deve ter dado muito apoio. E o Paulo é aquela figura extraordinária do Rotary Mundial, né? O Rotary comigo também foi muito generoso. O Paulo, só para encerrar, na questão da comunicação, o Paulo era associado do Rotary Clube de Santos, muito jovem, foi associado logo com 25, 26 anos. Foi uma carreira extraordinária devido ao seu talento, capacidade. A cada 10 anos, paixão pela cidade. Ele postulou uma posição. 10 anos virou presidente, mais 10 anos virou governador, 10 anos diretor de Rotary Internacional e 10 anos presidente de RI. Lamentavelmente um pouco cedo, né? Com 70 anos. Né? 15 de março de 2001. E o Paulo, ele gostava muito de mídia, tanto é a prova que teve muito contato com você e apoiou você. E ele, então, dizer que ele estava na frente do seu tempo, isso é absolutamente desnecessário, né? Mas ele foi assim também. Então, ele, como gostava muito de comunicação, e nós trabalhamos muito em imagem pública, fizemos conquistamos muito espaço na mídia, não só em São Paulo, nos jornais, televisão naquela época, muito mais do que nós tivemos agora nos últimos anos, e sobretudo no centenário, que
tivemos muitas portas fechadas. Ele, dos seus próprios recursos, da sua empresa de engenharia construtora Arena, não é? Ele contratou 3 jornalistas para colaborar com ele. Nós nos reunimos cada 15 dias, ou em Santos, ou em São Bernardo, ou em São Caetano, ou em São Paulo. Um jornalista em Santos, um jornalista no ABC e um jornalista em São Paulo, que era eu. E nós trabalhamos em conjunto. Não quero aqui evidenciar muito isso, mas eu tenho a impressão que foi do governador do distrito. Ele era governador, somente governador, 71, 72. Ele sucedeu o Mário Frujueli, né? E ele, naquela época, então, ofereceu a possibilidade de ter 3 profissionais bons, exceto eu, que trabalharam arduamente, porque ele dava missão, cobrava e eu queria resultado. Ele parece que no seu discurso final fez uma menção muito importante a essa questão da comunicação, agradecendo ao trabalho desses 3 profissionais. Legal. Então veja que ele tinha uma visão à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Eu quero até aproveitar e mandar um abração para a Cíntia, que certamente deve estar nos acompanhando. A Cíntia Corrêa da Costa, que inclusive pouca gente sabe disso, mas ela foi editora gráfica da nossa revista. Então a diagramação, quando ela ficou bonita, quem fez foi a Cíntia Corrêa da Costa, muito talentosa, né, uma profissional da área de... Aliás, um dos melhores boletins de clube, publicação de clube, é o clube dela, que é o Rotary Sudeste. Sudeste, exatamente. Um abração para ela e agradecer a você, muito obrigado, Serginho, Sérgio de Castro, um dos maiores nomes da comunicação do Rotary brasileiro, quiçá mundial. Uma alegria ter você aqui conosco, dividindo um pouco da história do centenário do Rotary Clube de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome do Rotary Clube de São Paulo, o grande Rotary Clube da América Latina. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quero agradecer a você, telespectador, que também esteve conosco participando de mais um CBD, o Com Brasil Debate. E na sequência convido a ficar ligado na programação da Com Brasil TV, a TV comunitária do Brasil. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.